E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Na Mesa 2025. Quem diria que Na Mesa sobreviveria a pandemias, a crises humanitárias, e nós estamos aqui, Copa Caipão, do Mundo. em 2025, Copa do Mundo, eleições, cadeirada nas eleições, e a gente está firme e forte. Isso aí, gente. Muito bom estar de volta, muito bom começar o ano. Eu creio que vai ter muitas boas conversas esse ano, já tem muitas pautas para serem conversadas, vão surgir muito ainda, porque esse mundo é um ciclo assim de criação de pauta e de tema bom para conversar. Importante, né, pra gente pelo menos trocar uma ideia. Demais. Inclusive, pra gente mostrar que é crente de verdade, a gente não começa depois do carnaval. Exatamente. A gente começa antes do carnaval. Exatamente. Brincadeiras à parte, mas é bom demais. Gente, seguinte, estamos começando o ano com tudo. Vamos ter episódios semanais no nome de Jesus ao longo do ano. Vamos ter muita conversa boa. E a gente quer ouvir aquilo que você, caro The Booker, quer que nós comentemos, falemos aqui. Portanto, a tua interação nos comentários é muito importante para poder nos dirigir acerca daquilo que é pertinente para a sua vida, que pode acrescentar. A ideia do Na Mesa é colocarmos assuntos atuais, assuntos teológicos, assuntos de ordem emocional, enfim, diversos assuntos, e olharmos à luz da palavra, à luz do cristianismo, à luz da nossa experiência a respeito desses assuntos, ok? Então, coloque nos comentários aquilo que você acha pertinente comentarmos, e a gente vai comentar com alegria quando for o momento adequado. Bom demais? Bom demais. Caipão, tá animado? Tô animado, tô feliz. Inclusive, um grande pedido do ano passado, final do ano ali, era para que os episódios estivessem no Spotify. E agora, pelo que eu sei, deu tudo certo e tá tudo no Spotify. Cara, então, a galera do marketing tá voando, aí, tu pode ir na baixo. academia, ouvir podcast aqui e tudo mais, vai ser bom demais. As pregações estão no Spotify, Na Mesa está no Spotify. Uma salva de palmas para nossa equipe maravilhosa. Isso aí, bom. Bom demais. Glória a Deus. E é o seguinte, talvez você esteja perguntando, pastor, o Bibo foi excluído da comunhão da igreja? Bibo! Não, o Bibo não veio hoje, mas ele vai participar do Na Mesa esse ano, dos episódios, mas hoje ele está trabalhando em outras frentes aí, não conseguiu estar aqui servindo a sua igreja local. Mas em breve ele aparece aqui em algum episódio. Isso aí, demandas, né? Correria. Demandas. Mas é benção. Logo ele tá aí junto, gente. É isso aí. E outra parada que eu queria falar é o seguinte: nós começamos o ano na Onda Dura com tudo. Nós temos uma conferência de liderança que se chama Vision Day. Tivemos em pouco tempo essa conferência e nela nós tivemos a felicidade de lançarmos, olha só que coisa maravilhosa, a nossa terceira apostila de discipulado. São 52 lições de discipulado. Essa apostila, o nome dela, como você está vendo, é Caráter Cristão. Então, tratamos aqui diversos aspectos, uma metodologia de discipulado, onde uma pessoa discipula a outra, aspectos do caráter cristão, coisas como, por exemplo, obras da carne, virtudes do espírito, um caráter à prova de pressão, resistindo tentações, aceitando a disciplina de Deus, uma nova forma de ver o mundo, o segredo do contentamento, o discípulo ou impostor, o papel do cristão na sociedade, cristão em política, sexualidade, enfim, 52 lições sobre caráter, obviamente, muito bem fundamentado biblicamente, corrigido, tanto ortograficamente, quanto também teologicamente, para poder abençoar a tua vida. Esse é o material oficial discipulado da nossa igreja. Nós estamos criando aí um box de materiais de discipulado, onde tem a apostila número 1, 2 e 3, agora 3, e você que não frequenta a Onda, não participa da Onda, talvez líder, enfim, e se interessa por esse material, você pode adquirir. Não é um material de uso exclusivo da Onda, obviamente que tem muita identidade nossa, mas você pode usar na sua igreja, você pode usar para sua devocional, enfim. Então, se você quiser adquirir, vá lá na Onda Dura Store e você pode encomendar tanto as apostilas 1 e 2, quanto também a apostila número 3. Maravilha, ficou bom, né? É um material excelente, todas, né? As 3 apostilas, elas, eu creio que assim, até para quem está estudando teologia ou tem interesse, né, em começar a estudar um pouco mais, escuta o Na Mesa, escuta as pregações e quer entender um pouco mais, aqui é um material já condensado que pega referências em vários outros materiais, teologias sistemáticas, livros de aplicações, e traz aqui numa maneira bem palatável da gente conseguir entender, discernir, olhar para textos bíblicos e referências que são importantes, e principalmente dentro de cada tema tem alguns subtemas ali que a gente
considera ser importante tratar dentro daquele grande tema, né? Então é um ótimo guia, material de estudo. Inclusive, acho que tem referências também no final de materiais que foram usados para complementar isso. Às vezes você pode ir lá e ler também esses materiais que a gente usou para construir. Aqui, a bibliografia aqui no final. A bibliografia, exatamente. Então, bom demais. Olha só a bibliografia. A gente tá voando, cara. Bavinck, Bonhoeffer, Calvino, Carson, Driscoll, Edwards, Lipão, Foster, Giglio. Olha só, Wayne Gruden, é só gente boa, velho. Agostinho, é coisa boa. Inclusive dentro de uma metodologia muito legal de discipulado que a gente usa na nossa igreja, que passa por quê? Por um catecismo, que é a repetição, e a frase de memorização para lembrar acerca da doutrina, texto para memorização, leitura complementar para se ler em casa e depois no encontro discipulado, o Compreendendo Mais, onde é o comentário sobre o assunto que a gente está tratando. No encontro discipulado mesmo, um convite à reflexão, perguntas onde o discipulador vai questionar o discípulo e, por fim, uma oração onde os dois oram a respeito daquele assunto. É muito bom, você pode adquirir na Ondadura Store. E o bom de a gente construir... E por que a gente escreve materiais atualizados também, né? Porque os tempos mudam também, né? Então, por exemplo, o Lipão estava lendo uma lição sobre internet, o uso da internet. Então, o caráter cristão e o que um cristão deveria se preocupar com o seu caráter no século XV... Óbvio que tem pontes para os nossos dias, mas tem outros dilemas nos nossos dias, com né? certeza. Então a gente fazer materiais atualizados para nos ajudar a se posicionar e entender nossa postura. No século XV se tratava assim, não corte a cabeça das pessoas. E agora, não xingue na internet, não queime as pessoas, enfim, para enfim, pegar leve. Não, mas é isso aí. Mas é isso. Hoje a gente tem um assunto muito legal que está, enfim, em alta aí, todo mundo está discutindo, e a gente vai dar o nosso ponto de vista a respeito desse assunto, que foi alguns comentários de um antigo humorista chamado Pastorzão, era o nome artístico dele. Acho que ele não é mais Pastorzão agora. É o ex-pastorzão, como eles estão divulgando, né? Mas ele nunca foi pastor, era um personagem humorístico dele, né? E que eu não me recordo muito, mas eu vi alguns vídeos lá atrás e a minha memória é que era engraçado. Era engraçado e não era... Nunca foi um humor ácido contra a igreja, tipo, nunca foi um humor, enfim, de estilo... Enfim, Porta dos Fundos, por exemplo, às vezes de ser muito ácido. Crítico, destrutivo, assim. Exatamente. Era um humor de quem convive com a rotina de igreja. Tipo, coisas de piada interna de igreja, sabe? Era meio que esse humor, assim. E ele participou de um podcast, e nesse podcast acabou falando algumas coisas que acredito, enfim, serem do coração dele. Ele tem toda a liberdade para pensar o que quiser, mas a gente quer fazer um comentário a respeito das falas dele sobre a perspectiva cristã diante das falas dele, até porque alguns podem ouvir e achar o argumento dele forte. E a grande verdade é que os argumentos dele não são fortes, são argumentos pífios, muito pautados na emoção, na experiência, nas dores, enfim, que provavelmente ele deve ter. Não o conheço pessoalmente, mas claramente na fala dele dá para perceber, enfim, marcas ali da vida dele. Mas antes de a gente comentar, a gente vai rodar a vinheta do Na Mesa? Isso aí. Roda a vinheta do Na Mesa, porque está começando mais um Na Mesa. Bom demais. Então vamos lá comentar e conversar a respeito das falas do Pastorzão. E já aqui de antemão eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, todo mundo tem liberdade de falar, pensar, crer no que quiser. Agora, a partir do momento que você se apropria de algo, digamos assim, estático, como é a fé cristã, que já é estabelecida, você tem que ser honesto a respeito dessa fé, a respeito da palavra de Deus, para então ter autoridade para falar sobre ela. Então, por esse motivo, a gente vai questionar. Não estamos questionando ele, mas questionando as falas dele, uma vez que ele está, de alguma maneira, dirigindo-se isso à fé cristã. Isso aí. E é importante, né? Às vezes também, diante disso, você como cristão, você pode às vezes ficar ofendido, triste ou algo do tipo, mas a gente como cristão também tem que saber conversar com o diferente, ouvir argumentos diferentes, ou às vezes até argumentos que abalam uma fé fraca, né? Ou algo do tipo, e que a gente pode então construir em cima disso. Que com certeza algumas pessoas ouvindo isso, bem como você falou, pô, será que isso é um argumento forte mesmo? Será que isso colocou pulga atrás da minha orelha? Talvez colocou, mas a gente vai tentar conversar mostra que sua fé é fraca, né? Exatamente, e tentar conversar aqui e apresentar que a gente precisa, e a gente não precisa estar numa bolha que é contrária a qualquer tipo de fala
que questione aquilo que nós cremos. Porque se nós cremos, e de fato cremos, e temos convicção da nossa fé, não são argumentos humanos contrários a ela que vão abalar as nossas bases, né? Maravilha. Então vamos lá. Solta aí, a gente vai pausando a fala dele para comentar cada tópico ali que ele traz à tona. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar que você nem pediu. Tá bom. Para tudo. Vamos lá. Primeiro tópico que ele aborda ali é Jesus não te faz feliz. O que você diria sobre isso, meu grande Kuipers? Numa resposta curta e simples, eu diria que Jesus nos faz feliz sim, né? Que ele de fato é a nossa plena satisfação, mas é interessante o argumento que ele coloca do porquê que Jesus não nos faz feliz. Porque o que ele diz é que nós construímos a nossa felicidade, em última análise. Nós conquistamos essa felicidade. E aí Jesus, ele é aquele que ganha os méritos dessa felicidade. Ou então, quando nós estamos tristes ou passando por uma dificuldade, uma doença ou uma luta, Jesus também ganha os méritos de estar nos provando através daquilo, para que sejamos, então, mais felizes nele de alguma maneira, né? Então, ele usa de mentiras e algumas meias-verdades, assim, de mistureba, assim, de argumentos, para tentar justificar que, bom, na verdade, Jesus não tem nada a ver com a tua vida. Ele não fala com você, ele não aparece para você, ele não está no teu dia a dia. E aí você que está batalhando, é você que está suando, é você que está vivendo, é você que está no corre, e aí você conquista alguma coisa. Comprei minha casa, comprei meu carro, fiz alguma coisa porque eu conquistei. Obrigado, Deus, por ter me dado isso. Então é esse argumento que ele está questionando, né? E que mostra, na minha visão, muito essa postura de, não sei se são traumas, experiências negativas, algo do tipo, mas de perceber uma frustração na vida com Deus ou no relacionamento com Deus que talvez não existe, né? Ou não tem. Então, o que eu creio? Eu creio que sim, Jesus nos faz felizes, ele tem poder para isso. E que a demonstração do quanto ele nos faz ou não felizes não está somente nas nossas experiências particulares ou na nossa consciência de mérito na felicidade ou não, né? Que daí entra, enfim, em outros debates assim, teológicos, né? Mas eu creio sim que Jesus é aquele que nos faz felizes, mas não necessariamente naquilo que nós também definimos como parâmetro humano de uma felicidade ou não, né? Esse é um ponto que eu acho que é bem importante a gente trazer à tona. Eu percebo na fala dele, de certa forma, uma vítima de uma má teologia. Porque aquilo que ele define como felicidade, infelizmente, é aquilo que tem sido pregado como felicidade nas igrejas. Aquilo que ele define como felicidade, aquilo que ele está imaginando ao falar o que ele está falando ali é casa, carro, emprego, casamento, filhos, filhas, e etc. Enfim. E tudo isso é materialismo. É a ideia de que apenas a matéria nos satisfaz. E, inclusive, se a gente for olhar para a fé cristã, ela, em última análise, propõe uma alegria materialista. A fé cristã, pelo contrário, ela promete uma alegria que excede a todo entendimento, uma paz que extrapola a razão, uma paz que não está atrelada à matéria. Então, o mundo está em guerra e você está em paz. O mundo está em lamento e você está em júbilo. E essa loucura do evangelho, ela aponta para o fato de que, como diria C.S. Lewis, né, se eu tento me satisfazer com todas as coisas e não consigo me satisfazer, isso só comprova que eu fui criado para outras coisas que não essas. Porque a fé cristã, ela aponta justamente para o fato de que existem coisas muito mais valiosas e preciosas, que não é o carro que a gente tem, não é a casa que a gente tem, não é a viagem que a gente faz, não é a família que a gente tem, e não que as coisas não sejam boas e não que Deus não possa dar a elas, mas que a promessa de Deus é sobre uma alegria profunda, verdadeira, que excede a todo entendimento e que é como uma âncora da nossa alma, que faz com que
ainda que o mundo todo esteja caindo ao nosso redor, nós continuemos em plena paz. Então, quando algumas pessoas, enfim, dizem, não é tão nocivo erros teológicos, enfim, eu vejo essa fala, não sei se você concorda, como uma consequência de inúmeras pregações que provavelmente ele ouviu e alimentou a fé dele, a vida dele, etc. tal, que o levaram a chegar a conclusões acerca do que é felicidade, que não é aquilo que a palavra de Deus fala que é felicidade. E aí nesse sentido, até aquilo que a gente falou, né? Desse tipo de fala, ter a capacidade de abalar a fé de alguma pessoa, talvez, né? Ou talvez uma fé fraca. Eu creio que, de fato, esse tipo de fala contrapõe, por exemplo, uma má teologia. E talvez ajuda a destruir uma má teologia porque questiona as bases dela, mas não as bases da própria fé. Porque esse que é o ponto, né? Por que a gente está falando, né? Que esse tipo de argumento contra que Jesus não te faz feliz não é um argumento forte o suficiente para, de fato, questionar as bases do que é satisfação em Cristo para a fé cristã. Porque o que ele está atacando... o problema que ele está levantando e a forma como ele está narrando esse problema não é uma descrição do que a Bíblia narra sobre essa demanda ou sobre como Jesus age nessas demandas de felicidade. Mas é sobre como uma má teologia, como uma teologia talvez da prosperidade ou teologias materialistas mais recentes e contemporâneas a nós, a famosa teologia coach ou coisas do tipo, teologias que promovem essa visão materialista da vida e de que um significado da minha vida, da minha existência, da minha satisfação, da minha felicidade está vinculado a conquistas materiais, a conquistas humanas, a um progresso humano. Aquilo que a gente toca, aquilo que a gente percebe. Exatamente. E a partir disso, então, se coloca ali, a crítica dele está muito clara a isso, né? Só que qual que é o problema? Ele entende que a fé cristã é isso. Exatamente, esse é o ponto. Ele entende que a fé cristã se resume a isso. Para vocês entenderem biblicamente o que a gente está falando, é só a gente lembrar das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, que é a proposta de felicidade do reino. Olha só o que Jesus diz lá nas felicidades de Mateus 5. Feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Feliz os pobres de espírito. Felizes que choram, porque são consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes perseguidos por causa da justiça. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, mentindo, todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Portanto, percebe aquilo que ele está definindo a partir da ótica dele do que é cristianismo sobre felicidade, não é aquilo que Jesus define como felicidade. E, de certa maneira, no que ele está falando, ele está certo. Mas é óbvio que ele não está tendo uma definição adequada acerca do que é a promessa de felicidade que a palavra de Deus nos traz. Ainda sobre esse bloco que a gente pausou aqui, uma coisa que também me chama a atenção, que é vinculado ao tema da felicidade, é esse argumento que ele usa, né? Então, a gente falou já bastante sobre materialismo, né? Aquilo que eu conquisto é mérito meu, mas eu atribuo a Jesus. Então, cara, no dia a dia eu percebi, eu que suei, eu que batalhei, eu que trabalhei, eu que fiz todas as coisas, eu que sou responsável, e diante disso eu atribuo a Jesus. Mas aí outra coisa que ele fala também é de que diante das minhas frustrações, das minhas tristezas, dores, problemas, tudo isso eu também atribuo a Jesus como uma prova para que eu seja melhor, mais pleno e tenha mais felicidade nele de alguma maneira, né? E aí, o que eu identifico também assim como um problema dessa fala é de que, geralmente, numa pregação, né, muito materialista, ela geralmente é uma pregação que a gente chama dentro da teologia de uma teologia da glória, que é uma pregação que dá muita explicação e muita justificativa e muitos pontos finais que a gente não consegue entender, às vezes, dentro do mistério de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre sofrimento, sobre prova, sobre essas coisas,
a gente tem sim versículos e textos que apontam para uma consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus é fiel e justo e bom para aqueles que o pertencem e amam a eles, e de fato diante de uma prova, o propósito de Deus pode ser estar sim em aprovar o nosso caráter, em nos forjar e nos moldar. Mas qual que é o problema às vezes de extrapolar esses limites que a própria Bíblia inclui de respostas ao sofrimento? É você dar um significado e uma conclusão muito clara. Não, você sofreu isso por causa disso para conquistar isso. Você sofreu aquilo outro para te levar a tal lugar. E colocar sempre respostas muito diretas e claras e certeiras, convictas de que Deus fez você enfrentar essa doença porque Ele queria te levar para aquele estágio. Onde, tá, beleza, pode ter coisas ali que dentro de um mistério de Deus a gente entende e se submete a isso, mas também diante de um mundo caído, mal, pecaminoso, existem muitos dramas que a gente enfrenta que não tem como a gente dar uma resposta final a isso, mas dando muitas respostas finais fica esse sentimento de injustiça também, de poxa, tudo de ruim, então tudo de ruim tem uma conclusão muito óbvia e clara de que Deus quer fazer isso comigo por causa dessa ruindade. E aí fica esse sentimento, sabe? A verdade é que muitas perguntas que nós temos na vida, elas não serão respondidas. E eu acho que é uma péssima teologia aquela que tenta responder a todos os dramas da vida com respostas objetivas, porque o fato é que muito daquilo que nós vivemos só ganhará sentido quando vermos a face de Cristo. Até porque o propósito de Deus, aí volta para aquela questão materialista, temporal e assim por diante. O propósito de Deus é eterno. Ele não é vitalício, ele não é temporal, ele não é materialista. Então, muito daquilo que Deus está produzindo e gerando diante das N circunstâncias da nossa vida são apontamentos para a eternidade, não são apontamentos para esse tempo, para eu ser promovido no trabalho, para eu me aproximar mais da minha família ou algo do tipo. Agora é óbvio, acho que é um bom exercício cristão, no momento da dor e etc., revisitar a fé, a esperança, o amor por Jesus e assim por diante, e extrair do dia mal algo que seja virtuoso, não como sendo necessariamente uma interconexão objetiva e direta, mas como sendo um exercício da piedade. O próprio Jó, ele caminha para isso, né? Se a gente pega Jó, é literalmente isso, ele perde todas as alegrias materiais, perde qualquer tipo de conquista de bens. E aí a gente vê o processo do livro de Jó sendo o quê? Sendo amigos dele, dando respostas às vezes prontas ou óbvias ou conclusões diretas, e que muitas vezes a gente lê aquele texto e a gente fala assim, cara, mas não está tão errado algumas coisas que eles estão falando, mas a gente percebe que Jó, no seu processo de sofrimento, de luto, de dor, e no seu processo de relacionamento com Deus, ainda não havia também chegado àquelas conclusões, mas aí o próprio Jó, diante das coisas ruins, dos problemas, da perda material, e ainda sem ter uma restituição material, depois, nesse relacionamento com Deus, que é bem isso que tu está falando, né, de não abandonar, mas buscar ainda mais a Deus diante dessa fase de sofrimento, ele chega à conclusão, bom, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu vejo, eu conheço face a face, eu conheço profundamente. Ou seja, o sofrimento pode levar a isso, mas como a gente disse, né, às vezes e eu penso dessa forma, pelo menos também, que diante do sofrimento, às vezes uma resposta somente pronta te impede de viver esse processo com Deus no sofrimento, que te levaria a uma conclusão muito positiva no final desse processo, e aí você só internaliza, não, beleza, essa resposta pronta, eu devo me satisfazer com ela, né? E aí, sei lá, gerar um trauma ou algo do tipo. E, novamente, né, fugindo da temporalidade, do materialismo. O propósito de Deus, ele é eterno, ele é supramaterial, ele vai para muito além dessa perspectiva limitada que ainda estamos inseridos, né? Isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Continua o pastorzão ou ex-pastorzão falando aí. Eu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas
Eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano. Para tudo. Olha só. A fala dele, basicamente, é qual? Jesus morreu em nosso favor. E nós não pedimos para ele fazer isso, então nós não temos nenhuma dívida para com esse sacrifício, e que essa é uma narrativa que escraviza as pessoas, assim por diante. Enfim, em primeiras palavras sobre esse comentário, o que você pensa, Kuipers? E que caso existisse alguma dívida, eu ainda iria pagar por ela, né? Tipo, complica mais ainda. Se for existir, eu ainda vou tentar pagar. Bom, o que eu penso, né? Eu acho muito interessante porque a fala dele daria para trocar a palavra Jesus. Se ele for um calvinista de 5 pontos, bem definido, tal, enfim, a gente poderia dizer que Jesus não morreu por todos. Entendi. Aí não tem nenhum problema isso. Sim. Mas enfim, vamos lá, só um comentário bem teológico aqui. Não, mas e justamente assim, o que eu percebo da fala dele é que eu trocaria, assim, vamos supor, a fala dele construindo ali Jesus e Evangelho por pecado, por exemplo. Porque, olha só que interessante, ele fala que a gente, por causa da morte de Jesus, porque Jesus pagou as minhas dívidas, eu nasço com um peso. Porque eu preciso agora retribuir a Deus por ele ter pago pela minha dívida. Sendo que, na verdade, esse é o mesmo discurso, ou parecido, que a teologia bíblica usa para falar sobre o pecado, e não sobre Jesus ter pago o pecado. Verdade. Porque fala que a gente nasce em dívida, não porque Jesus pagou pela nossa dívida, mas porque nós somos pecadores. Que daí é João 3,17, né? Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Sim. Né? E a partir disso, a gente olha também para a fala dele, e eu percebo assim, uma consciência de alguém que se sente aprisionado por aquilo que deveria ser a graça na vida dele que o libertasse. Então, mostra que a pregação do Evangelho, ou a fala e a consciência do Evangelho que ele tem, ou que chegou até ele, é uma consciência necessariamente distorcida, porque justamente o que nós cremos a partir de uma teologia bíblica e o que a Bíblia apresenta é que essa mentalidade de culpa, essa mentalidade de peso, essa mentalidade de dívida é uma mentalidade que não vem por causa de Cristo, pelo contrário, vem por causa de quem nós somos enquanto pecadores. E uma vez que eu compreendi que Cristo pagou pelo meu pecado, eu não tenho agora o que retribuir e pagar a Ele. Não existe isso, na verdade, né? Então, eu vejo que há uma inversão aqui de conceitos. É a libertação da culpa, na verdade. Exatamente. Então eu acho que é até uma inversão de conceitos, sabe? Bom, você nasceu livre e aí colocaram uma pulga atrás da tua orelha. Bom, você é culpado, mas não se preocupe, porque Jesus já pagou pela tua culpa. Agora você, então, tem que viver uma vida como, sei lá, devedor desse Deus, devedor de Jesus. Mas a vida cristã nunca foi sobre isso, sobre agora que Jesus pagou pelos pecados, eu preciso retribuir a Ele para de alguma maneira usufruir disso. É graça, pura graça, e as consequências disso depois, de talvez sim, óbvio, né, uma obediência, uma vida com Deus e tudo mais, não vai vir como fruto de uma dívida a ser paga, porque ela já foi paga. Vem como fruto de um amor, é uma outra mentalidade, né? Eu agora vou obedecer, não porque eu devo obedecer, mas porque eu quero agora obedecer, eu amo, né? Mudou inclusive as minhas afeições, né? A forma como eu lido com esse a princípio peso, né? Que não é agora. E até sobre uma perspectiva, eu diria, em certo aspecto, benevolente para consigo próprio, no sentido do que uma vez que Cristo nos liberta do poder do pecado, agora eu não preciso adulterar, e é maravilhoso não adulterar, porque eu posso ter uma família fundamentada e baseada na confiança, na fidelidade, assim por diante. Porque Cristo me libertou do poder do pecado, eu posso me desfazer dos meus vícios, porque agora então eu não preciso estar amarrado a nada, porque eu sou livre. Então a consciência de quem obedece a Deus uma vez que foi salvo por Jesus, não é uma consciência de alguém que deve, mas é a consciência de alguém que agora pode usufruir de uma liberdade que não tinha.
Então é mais ou menos assim, é alguém que vivia encarcerado, que não podia nem mesmo tomar um banho de sol, não podia mergulhar num rio, não podia comer uma fruta, e agora então ele saiu do cárcere e pode fazer tudo isso. Sim. Ele faz isso agora para pagar alguma coisa ou porque agora ele é livre para viver tudo aquilo que anteriormente ele não podia? Então, eu gostei da tua leitura porque eu acho exatamente isso que ele está, enfim, equivocadamente pensando, sabe? Uma mudança de perspectivas, que começa pelo fato equivocado do pressuposto de que nós nascemos livres e depois nos tornamos prisioneiros. Sim. E é justamente o contrário. Nós nascemos prisioneiros e Cristo nos liberta dessa prisão. Sim. E assim, eu diria que parece que isso tem origem numa pregação legalista, né? Bastante. Porque, por exemplo, é um efeito colateral de uma pregação legalista. Vamos puxar o histórico dele aqui. Vamos perguntar para o ChatGPT qual que é a tradição cristã que ele viveu. Porque, assim, na minha visão, é uma consequência, é um efeito colateral de uma pregação e de uma vida comunitária de fé legalista que muitas pessoas, sim, vivam na rédea, mas que muitas outras se frustrem ao ponto de pensar assim, bom, cara, fora da igreja eu tinha liberdade para fazer algumas coisas, mas a igreja virou só uma prisão na minha vida. E é uma prisão não só de ter que fazer, mas é uma prisão de consciência, de que se eu não fizer, Deus vai ficar irado, Deus vai derramar um raio na minha cabeça, vai me explodir, vai me fulminar, ou algo do tipo. Ou então, né, que foi algo até que recentemente a gente conversou numa das pregações aqui da Onda. Então a gente vai perder a nossa salvação, né, porque agora, se eu não viver nessa consciência aprisionada, digamos assim, e não cuidar com a forma como eu piso, como eu ando, eu estou toda hora incerto. Então, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma consciência de graça, uma consciência de liberdade em Cristo, de alguém que pagou as minhas dívidas, não para que agora ele fosse o meu novo, digamos assim, sabe aquelas... você pode quitar hoje as tuas contas e voltar a trabalhar. Daí vem uma empresa e paga as tuas contas, daí você agora tem a dívida com essa empresa porque ela pagou as tuas contas. Jesus não está fazendo isso, ele não foi pagar a tua conta, enfim, do pecado para que agora você precise pagar ele numa renegociação. Não é isso que Jesus faz, né? Enfim. E eu acho que isso é um ponto bem importante, né? A obediência a Jesus não está relacionada a pagar alguma coisa. Por quê? Como diria o apóstolo Paulo em Romanos, toda escrita de dívida foi rasgada, não existe mais dívida. Ninguém serve a Jesus ou não deveria servir Jesus por causa que deve alguma coisa. Nós servimos a Jesus porque o amamos em resposta àquilo que ele nos deu. Até ele faz uma pergunta que é interessante. Ele faz a pergunta, se eu tivesse uma dívida e alguém pagasse, o que eu diria a essa pessoa? Sabe o que eu diria? Muito obrigado. Ainda mais se fosse uma dívida que eu não poderia pagar. Eu ficaria eternamente grato àquela pessoa porque ela pagou uma dívida que eu não podia pagar, que é o de fato que acontece com a fé. Eu jamais diria àquela pessoa, eu não pedi para você pagar. Tipo, se eu tenho uma dívida e alguém fez esse favor, muito obrigado, você é fantástico, eu vou colocar um pôster seu no meu quarto para lembrar todos os dias de você, porque tamanho amor e misericórdia eu não vi. E é exatamente o que acontece com Jesus. Então, eu acho que é um argumento, inclusive racionalmente, que não faz sentido. Né? Qualquer um de nós, se alguém pagasse uma dívida, vamos lá, estou com uma dívida na praça de alimentação da Onda, o Kuipers vai lá de surpresa e paga. Gente, eu não seria grato ao Kuipers, eu ficaria bravo com o Kuipers porque ele pagou minha dívida? Não faz o menor sentido. Agora, ainda mais se tratando de uma dívida que é impagável, que é a dívida do pecado. Portanto, voltamos a falar, as falas dele é fruto de uma má teologia, é fruto de uma má construção de cristianismo, onde as definições que ele tem são definições que não são bíblicas, definitivamente não são bíblicas. A Bíblia, a palavra de Deus, em nenhum momento vai dar lastro para que pensemos que temos uma dívida com Deus depois da graça de Cristo. Até porque, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que ele ai de mim se não pregar o evangelho, eu sou devedor.
ele está falando aquilo sobre uma consciência de culpa a partir do fato de que ele era perseguidor da igreja. Então, não tinha a ver com Cristo nem com a salvação, mas tinha a ver com o fato de que ele viveu uma vida anterior aonde feriu, machucou, maculou o evangelho, e agora essa lembrança dele o fortalece, o motiva a fazer sacrifícios como uma forma de retribuição pelas mazelas que ele causou, não primeiramente a Cristo, mas à própria igreja. Sim. Então, o Novo Testamento, ele em nenhum momento vai dar margem para pensarmos que a gente pode, primeiro, pagar uma dívida com Deus, porque não tem como pagar, e segundo, que a gente tem que tentar pagar essa dívida. Essa não é a motivação da obediência do Novo Testamento. Então, na minha visão, essa pergunta, né? Bom, tá, mas eu não pedi para pagar minha dívida hoje. Ela tem duas respostas, pelo menos, que me veio à mente agora. Uma delas é orgulho, né? Então, cara, vamos supor, beleza, eu paguei a tua conta ali na praça de alimentação. Mas você, por um orgulho, você queria ter pago isso de algum jeito, sabe? Tipo, talvez isso não geraria gratidão. Então, talvez por um orgulho exacerbado, que é um problema. Ou então, pela conclusão também que ele fala, né? Do tipo assim, tá, você pagou, mas agora você me deve, você precisa fazer isso, isso, aquilo. Peraí, mas eu não pedi para tu pagar, então por que agora eu tô te devendo, sendo que você pagou, entende? Que daí vem dessa mateologia também que a gente falou e concluiu isso também, de colocar na graça de Deus, ou no pagamento da dívida de Jesus, um peso sobre nós, que na verdade é o oposto disso que o Evangelho traz, né? Até porque é um problema, eu diria até de definição, né? Graça, favor e merecido. Então, não tem como, enfim, você tentar pagar algo que foi já dado como um favor. Exato. Enfim, bora lá, continua. Vamos ouvir a fala do pastorzão. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado? Mano, te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e... Boa. Enfim, a conclusão desse corte, né, dele, eu acho que denuncia tudo aquilo que a gente está falando já de começo. A visão dele sobre cristianismo é uma visão extremamente legalista, né? Onde, de fato, na perspectiva de alguns, tudo aquilo que nos dá prazer, nos dá felicidade, nos dá satisfação, é contrário à fé. E eu entendo o que ele está falando porque, de fato, infelizmente, existem contextos que fazem uma má leitura bíblica e que atribuem a fé cristã a uma penitência. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual o grande reformador Martinho Lutero olhou para o cristianismo pregado e anunciado pelo antigo catolicismo romano, enfim, como algo contrário à fé cristã. Porque, de fato, a fé cristã, pelo contrário, ela é a libertação para viver o verdadeiro prazer, para viver a verdadeira alegria, para viver a verdadeira liberdade. E aí, por exemplo, ele cita coisas muito óbvias, né? Mas transar não pode. Mas quem disse que não pode? E pelo contrário, a boa teologia cristã entende que Deus criou o sexo, e não apenas o sexo como um instrumento reprodutor da humanidade, mas como um instrumento de deleite, prazer e alegria de um casal. O que a Bíblia delimita é aquilo que, por sua vez, vai te dar prazer momentâneo, mas que, com o passar do tempo, vai te destruir e vai tirar de você o prazer. Ou você acredita que, por exemplo, alguém viciado em pornografia é feliz? Ou alguém que vive em casa de prostituição, se entregando ao adultério, em casa de swing, essa pessoa é feliz, plena? É óbvio que não, é claro que não. Por quê? Porque essa distorção
de algo bom que Deus criou, ela gera infelicidade, ela gera insatisfação, ela gera aquilo que é contrário ao propósito original da alegria, da satisfação plena, que, por exemplo, numa relação sexual é promovida pelo próprio Deus, né? Inclusive, né, essa mentalidade leva a gente a pensar de que a verdadeira alegria e a verdadeira liberdade, diferente do que, enfim, às vezes a gente pensa, não está justamente em eu ter a liberdade e a alegria de responder a todos os meus instintos, porque isso qualquer animal faz, né? Uhum. Mas está justamente em eu poder delimitar aquilo e canalizar essa alegria, essa felicidade, essa liberdade naquilo que potencializará ela. Porque como você falou, é o mesmo caso do sexo, né? Essa relação sendo feita dentro de uma aliança de casamento, isso não é uma proibição para fazer com que você tenha menos prazer e alegria na sua vida, mas essa é uma orientação, uma direção clara para que você de fato usufrua disso na sua vida e para que isso de fato seja um instrumento de bênção na sua vida e não de destruição e morte, porque todo pecado ou todo prazer, ou que ele falou, né? A bebida, o sexo, ele falou da tatuagem, ele falou, enfim, várias coisas, né? Em resumo, ele falou tudo aquilo que aparentemente me faz feliz, ou seja, que me dá um clique na cabeça e eu quero fazer isso porque eu vou ficar feliz se eu fizer isso. Bom, uma mera proibição legalista disso não faz com que você consiga olhar e canalizar isso também para o lugar correto, né? Então, a partir de uma mentalidade da graça de Deus, de que Deus me liberta da minha escravidão ao pecado, de que Deus me liberta de viver e olhar para as coisas que podem sim ser boas nesse mundo, como por exemplo a relação sexual, mas olhar para isso só como um instrumento de uma busca para preenchimento, de uma busca para me completar do meu vazio, ou para então encontrar alegria e plenitude, isso no final das contas só vai me levar a um buraco ainda maior, a uma destruição ainda maior, a uma corrupção maior, e vai fazer com que aquilo que poderia ser bênção sim se torne uma destruição completa. Que é a questão, né? por exemplo, da própria bebida em que ele falou, né? É só a gente olhar, por exemplo, para Paulo orientando Timóteo a tomar um pouco de vinho, ou Jesus fazendo o sacramento da ceia com um cálice de vinho. Portanto, a fé cristã não é contra a bebida, mas ela é contra o alcoolismo, ela é contra o vício. Por quê? Porque isso é destrutivo. Ou alguém vai pensar que ser viciado no álcool é algo bom. Ninguém com um pingo de consciência vai julgar dessa forma. Portanto, mais uma vez, eu olho para a fala dele e percebo uma crítica a um tipo de fé cristã que pode ser até um fragmento da fé cristã, mas não é, eu diria, uma fé cristã esclarecida biblicamente na sua totalidade, mas extremamente limitada. Porque, enfim, né, tocou, por exemplo, o assunto da tatuagem. São coisas que estão muito ligadas ao legalismo religioso e não ligado a uma fé cristã genuína e verdadeira por meio da palavra. Ele até usa o texto, né? Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, como um texto para justificar essa visão legalista de vida cristã, que seria a visão que, a princípio, resume para ele o que é vida cristã e o que é vida de fé, né? Enquanto que, na verdade, o que esse texto está dizendo, que é um texto que aponta para a caminhada de um discípulo de Cristo, alguém que agora entendeu que é um seguidor de Jesus e vai viver como um seguidor de Jesus, como um discípulo dele, é para que justamente esse tomar a sua cruz e o seguir uma constante morte do eu, mas não uma morte do eu no sentido de privar o meu eu desses prazeres só porque tem que fazer isso para pagar aquela dívida que antes foi paga sem eu pedir. Não, justamente um morrer para essa vida aprisionada, é um morrer para aquilo que me escravizava, para aquilo que me limitava, para aquilo que de alguma maneira apontava para essa consciência de culpa, para essa consciência negativa, e para que então eu viva essa nova vida. E qual que é essa nova vida? Que é a vida de Cristo em mim. É essa vida que você falou, né? De que agora eu vou olhar para essas coisas que, por exemplo, né? E Deus criou o sexo e viu que era bom, né? Aquilo que Deus criou, fez para ser vivido dentro de uma relação de casamento, dentro de uma aliança. E agora essa nova vida que eu vivo me permite viver isso de uma maneira que vai produzir bênçãos e bons frutos na minha vida. Né? Mas eu entendo, né, o que ele está falando no sentido
do contexto que talvez ele cresceu e assim por diante, mas novamente eu digo, é contrário com uma boa teologia. Sim. Começa pelo simples argumento de que Deus criou o homem e a mulher e coloca-os em um jardim de deleite, um jardim de prazer. Ou seja, Deus criou o homem para o verdadeiro prazer. Inclusive, o próprio John Piper vai resgatar e vai trazer essa perspectiva daquilo que ele chama de hedonismo cristão, que é a ideia de que Deus não nos criou para pouco prazer, Ele nos criou para um prazer completo e pleno. E os mandamentos do Senhor, as direções de Deus, apontam justamente para esse prazer pleno e completo que o pecado, por sua vez, arranca de nós. Então, muito pelo contrário, a fé cristã não apenas não limita o prazer, como, na verdade, ela dá um caminho para um prazer pleno e completo. Exatamente. E claro, né, gente, a gente não tá, como a gente falou no início, né, fazendo um ataque direto à pessoa dele, mas pelo contrário, né, conversando sobre os argumentos, até porque esses argumentos podem surgir na tua vida, na tua família, pessoas que convivem com você no trabalho, na faculdade, seja lá onde for, e você, como cristão, você deve sim ter argumentos e um arcabouço de fé e de convicção de conseguir conversar e dialogar, inclusive esclarecer aquilo que você compreende como sendo uma teologia bíblica ampla, saudável, com uma boa doutrina, com uma doutrina que promove vida, amor, liberdade, uma vida com Deus profunda, ao invés de uma prisão, né? Então, esse tipo de argumento não deve fazer só com que a gente escute e jogue fora e queira ficar o mais longe possível, porque pode ser que apareça muito perto de você em algum contexto social que você está, e você pode ser um instrumento de Deus para tentar clarear, pregar o evangelho e mostrar o verdadeiro evangelho também a essa pessoa de alguma maneira, né? Enfim. E eu não vou discordar dele que, de certa forma, é uma denúncia contra um falso cristianismo, porque, de fato, muitas pessoas, inclusive em nome de uma boa teologia, enfim, promovem e vivem uma vida infeliz, pesada, cheia de dívidas, rabugenta, amargurada. E o que a gente precisa entender é que definitivamente isso não é cristianismo. Isso é religião inventada pelos homens e não a fé cristã revelada na palavra. Isso aí. Amém? Amém. É isso aí. Foi muito bom o episódio, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, comenta aqui, vamos trocar ideia, porque é um assunto ainda que polêmico, tal, enfim, mas na verdade ele é um assunto muito pertinente que fala sobre esse retrato da igreja brasileira, tá bom? Deus abençoe, até o próximo episódio, semana que vem, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu!